Liguei já aqui. Então, primeira questão. O que é que tem que fazer aí? Eu pedi para identificar o modelo, certo? É só pegar e identificar o modelo. Perturbação, resposta. Por que que essa é a perturbação e essa resposta e não o contrário? Você falou que era degrau? Hein? Não, o que diz aí? Um reator químico tem o objetivo de produzir B a partir de A. O reator tem duas alimentações, uma com reagente e outra com catalisador. O sistema homogêneo e bem agitado. A descarga é única realizada através de uma bomba. Ajuste na transferência aos dados apresentados na figura 1.1.2. Por que a perturbação é a curva? É a pontilhada. E por que não o contrário? Seria uma perturbação no futuro, o sistema... Exatamente, porque... O sistema responderia... Porque se eu considerar que a perturbação é essa curva pontilhada, houve uma perturbação nesse instante E o sistema já tinha respondido. e o sistema respondeu anteriormente. Então ficaria incoerente. Então, de cara, a sequência é essa. Tá? Eu sei que muita gente nem percebeu isso, simplesmente... é degrau e foi embora, mas a sequência determinaria isso. A sequência das ações, né? Bom, então, identificado entrada e saída, a curva contínua é a entrada. E aqui, a curva é a mesma, né? Eu só fiz dar um zoom para poder ficar mais fácil de vocês tentarem identificar a função transferência. Bom, e a hora? O que fazer? Bom, aí temos que reconhecer que houve uma resposta que foi num sentido, depois mudou. Uma resposta que foi num sentido, depois mudou. E aí, isso é típico de que tipo de processo? Resposta inversa. Então, é reconhecer que há uma resposta inversa. Muito bem. Qual é o modelo que representa uma resposta inversa? Que tem um zero. Quantos polos no segunda ordem? 2 polos. Então, em termos de função de transferência, seria o quê? Um ganho. Primeira ordem. E embaixo, podia ser assim. Só que eu tenho que lembrar que esse processo especificamente tem o quê? Tem um atraso, tem um tempo morto. Tá? Ou podia ser também assim, né? O numerador é igual e o denominador... Tá? E o numerador é igualzinho. Não muda nada no numerador. Só que o denominador, em vez de escrever desse jeito, escrever desse jeito. Em termos de equação diferencial, como é que seria o modelo equivalente? Como é que seria o modelo equivalente? Não. dy 2. Oh, desculpe, estava certo. D2 é. Igual a quem?
teria esse T menos TM por causa do tempo morto. Tá? Então, primeira parte da... Vai dar a segunda parte, né? A primeira parte, identificar quem é a entrada e quem é a saída. E depois identificar o modelo, tá? E aí, eu apresentei a solução em sala de aula aqui. Vocês lembram disso? Foi exercício resolvido em sala de aula. E vocês, a maioria, pelo menos, que eu dei uma olhada rápida, nem os pontos, nem os apontamentos de sala de aula estudaram. O que é que significa? Não, diga o que significa isso. Pois é, significa que você não está estudando, simplesmente isso. Nem os apontamentos, eu passei um exercício resolvido em sala de aula, numa prova. Aí eu pergunto, o que é que vocês estão fazendo aqui? Né? Depois, professor, é muito difícil. Nada, eu botei um exercício resolvido, eu resolvi em sala de aula. Bom, a forma como eu sugiro é usar a composição de duas funções, tá? Conforme a gente explicou aqui. Tá? Eu estou tirando o tempo morto aqui porque o tempo morto a gente vai identificar visualmente, né? Tempo morto é só pegar daqui para cá e é de 20 minutos. Tá? Então, tempo morto, um pedaço da função já está identificada. O tempo morto é igual. É 20, hein? Já é alguma coisa. Tá? Não, o tempo morto e o ganho é óbvio aí, não é possível. Tá? 10 minutos o quê? 110 menos 120, 10 minutos, exatamente. 10 minutos. Tá? Bom, falta identificar quem é K1, K2, K1 e tal 2. Tá? K1 vai ser o ganho para essa descida. Bom, eu aqui poderia, né, extrapolar aqui, tá? E aqui, saiu daqui e vem para cá, hein? Não entendi isso. No limite do gráfico como? Não entendi, não. Venha desenhar aqui para me entender. Não, ela não está dizendo isso aí tudo. Só. Aqui? Não. Não estaria errado também, não. É questão de... Porque o que você tem que fazer é assim, você tem que chutar dois valores, depois simular até bater. Entendeu? Ou usar uma técnica numérica que a gente vai ver rapidamente depois aqui. Então, repare. É esse o objetivo aqui, como é que essa curva caminha. Tá? Na escala aqui, a escala aqui eu leio do lado de cá, né? Se eu colocar assim, ó, é 52, aqui é 50, aqui é 48. Tá? Então, eu vou definir que atingir o estacionário aqui, certo? E o tal 1 vai ser esse aqui é o T1 e o tal 1 vai ser T1 sobre 3. Tá? Então, aqui deu 126 menos 120
dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2 minutos. Tá? Aí se dá 1 minuto e meio, se dá 3 minutos, questão de conta. O que importa é o método, pelo menos na hora da prova. Como eu disse, depois a gente vai fazer a simulaçãozinha aqui e vai fazer o ajustezinho mais detalhado. Tá? Então, o tal 1 identificamos assim. O tal 2. O tal 2 é a mesma coisa, né? Vou partir daqui. É daqui que eu parto? É, pode ser daqui. E atingir estacionário. Então, digamos que estacionário eu defini aqui. Atingir aqui. Né? Então, esse vai ser o meu T2. Então, o que vai ser o tal 2? Vai ser o T2 dividido por 3. 125, aqui é 130, né? 130, 120, dá 10. Vou dividir por 3, vou botar 9, para poder fazer as contas mais fácil. 129. É 129 menos 120. É 120... Não, deixa 130, porque eu cheguei um pouquinho para cá. Vou botar 131 aqui. Vou dizer que aqui seja 122. Então, 131 menos 122 dividido por 3. Dá quanto isso? 3 minutos. Tá? Houve um strike. Hein? Chamei de quê? De bola. É, não é um formato muito inapropriado para o meu estado atual, não. Eu estou em forma de quibe. Novamente, gente, reparem, o que eu estou fazendo aqui é só um método, tá? Claro que os números teria que ser feito com mais cuidado, mas na hora da prova não dá tempo de fazer. O que importa aqui é o método. Então, o cara fazendo isso aqui que eu estou fazendo mais ou menos, vai dizer, pô, é por aí, tá? O importante é perceber que a segunda constante de tempo parece que é maior do que a primeira. Tá? Hein? Tudo indica que sim, né? Porque esse aqui parece que é bem mais rápido, né? Esse aqui é mais lento. Né? Agora, se é 3, se é 4, se é 5, não faz, eu não vou usar isso para não dar prova. Bom, já identificamos as duas constantes de tempo. Desculpe, que isso não são constantes de tempo. Os dois parâmetros, tal 1 e tal 2. Tá? Falta agora identificar o K1 e o K2. Tá? Aí, usando ainda esse artifício, a minha resposta saiu desse valor e veio para esse. Então, o K1, quem seria o K1? 48 menos quanto? Qual é o valor original? Estacionário original, eu estou aqui, né? (54, 56, 55? Pode ser, né? Não é bem, é um pouquinho menos 55, mas 55 seria aqui. Seria o quê? 54,5? Tá? Final menos inicial sobre o x. O x qual é? Daqui para cá, né? Final é 1,50. Inicial 1,65. Não esquecer as unidades. Tonelada por minuto. Né? E aí, daria o quê? Alguém faz a conta aí, dá 4,5, 6,5 dividido por menos 1,5, não, menos 0,15 graus Celsius, tonelada por minuto. Dá quanto isso aí? 6,5 dividido
por ponto 15. 43,3 graus Celsius por tonelada por minuto. Positivo ou negativo? Faz sentido? Faz. Por quê? Porque eu dei um degrau para baixo, esse degrau aqui é para baixo, e a resposta que eu estou pegando também é no mesmo sentido. Então tem que ser positivo. Tá? Eu estou analisando essa primeira pedaço aqui, né? Estou analisando esse pedacinho aqui, né? Tá? Agora vamos ver a segunda resposta, o K2. O K2. Bom, o K2 tem duas formas de fazer. Ou pelo gráfico, ou pela maneira que eu acho melhor. Porque a gente sabe que o K final, o KP, tá? Mais K2. Ah, entendi menos. O KP vai ser a soma dos dois ganhos. Tá? Esse segundo, a gente fica difícil de determinar de onde saiu. Então, eu prefiro, dado que eu conheço o KP final, avaliar quem é o K2. O que é o KP final? É a variação da saída pela entrada. Então, essa variação por essa. E aí, eu não me preocupo com o estado inicial dessa fictícia segunda curva. Tá? Então, vamos lá. O final é quanto? O final está aqui, né? 57 está aqui. O final é o quê? 57,8 menos o inicial. O inicial está aqui, que foi 48 que eu adotei, não foi? 54,5 dividido pela perturbação, que é a mesma, né? 1,50 menos 1,65 graus Celsius, tonelada por minuto. Isso vai dar igual a 57,8 menos 54,5. Dividido por quanto? 0,15. 22 graus Celsius, tonelada por minuto. Abacaxis, bananas ou melancias? Já botei unidade. Positivo ou negativo? Aqui dá positivo, aqui negativo. Negativo. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a resposta, quando aqui aumentou, ela no final diminuiu, quando aqui diminuiu, no final aumentou. Então, ganho negativo. Pronto. Aí, faz a continha aqui para calcular o K2. K2 igual a quanto? Menos 22, menos 43,3. Mais não. Porque vai para o outro lado, né, moço? K2, K1 e para lá de cá. O que, moço? Então, K2 igual a menos 65,3 graus Celsius, tonelada por minuto. Na verdade, nem precisava, porque pela identificação, o que eu preciso é de KP, tal N, tal 1, tal 2. O K2 nem preciso, eu preciso do K só para desencargo a consciência. Ou se eu quiser fazer a simulação, na hora de testar, que eu não vou exigir isso na hora da prova, mas a gente vai fazer. A prova termina ali, a solução. Eu não precisava nem do K2 na hora da prova. Por quê? Do K1 eu preciso. Eu nem preciso do K1 também, desculpe, nem do K1. Não. Eu preciso só do ganho, KP.
Ah, vou precisar sim, vou precisar. É porque eu não tenho um tal L ainda, né? É, tá certo, eu vou precisar. É, eu pensei que... Eu não tenho um tal L, desculpe, faltou tal L. Vou precisar, não acabou ainda não, tá certo. Vou precisar do tal, porque eu não tenho um tal L ainda, né? Eu tenho um K1, K2, tal 1, tal 2, mas só falta o tal L. E tem um tempo morto. Eu ainda não tenho esse tal L aqui, ó. Como é que calcula ele? Hum? É, eu vou ter que fazer a operação aqui agora. A função tal LS mais 1 que multiplica kp, tá? Sobre tal 1S mais tal 2S mais 1 vezes tal 2S mais 1. Isso é igual a quem? É igual a quem essa função de transferência? K1 tal 1S mais 1 mais K2 tal 2S mais 1. Certo? E aí, faço a multiplicação aqui e fico K1 que multiplica tal 2S mais 1 mais K2 que multiplica tal 1S mais 1 sobre tal 1S mais 1 vezes tal 2S mais 1. Opero só o numerador, que fica K1 sobre tal 2 mais K2 sobre tal 1, que multiplica S, certo? Isso vezes isso, mais K1 tal 2 mais... Não. Mais K1 mais K2. Bota em evidência esse treco aqui. Fica K1 tal 2 mais K2 tal 1 sobre K1 mais K2 que multiplica S mais 1. E aqui por fora tem K1 mais K2. Pronto. O numerador é esse aqui. Portanto, quem é o tal L? Esse barato aqui. Né? Como eu já tenho K1 tal 2, K2 tal 1, tenho tudo, está resolvido o problema. Né? Hein? Alguma dúvida aí? Eu botei evidência aqui, ó. Botei em evidência isso aqui para poder dar o mais 1. Para poder ter essa forma aqui, ó. Mais 1, tá vendo? Tem um mais 1 aqui, ó. Certo? Agora, portanto, está resolvida a questão em meia hora. Espera aí o quê? Eu comecei, em meia hora está resolvida a questão. E essa questão foi resolvida em sala de aula. Portanto, quem não fez, só tem uma desculpa. Não. Não é burrice, não. Se fosse burrice, era um caso sem jeito. Não é burrice. É um problema mais grave que burrice. Não, aí é um método de resolução do problema. Tá? Quem não resolveu foi por só uma questão, que é mais difícil. Que é burrice.
A pessoa pode ser boa para uma coisa, mas não ser para outra. Aí a solução é largar a engenharia e fazer outra coisa. Mas não é burrice. Porque vocês não são burros. Se fosse burro, já tinha largado a engenharia. E não tinham chegado até aqui. Com certeza, absoluta. Absoluta. Muita gente desiste porque sabe que não tem habilidade para engenharia. Ou vocês acham que o Neymar da vida ia ser um bom engenheiro? Não tem mérito nenhum em ser um bom engenheiro, como não tem mérito ou demérito nenhum em ser um bom engenheiro. Por que não fizeram essa questão? Não foi por burrice. É um problema mais grave. Descaração. Não. É descaração, porque o mínimo é rever os pontos de sala de aula. É o mínimo que vocês têm que fazer. É o mínimo. Nem isso fazem. Pega os apontamentos, cara. Do colega. Tá bom. Não é azar, é falta de interesse. Não é azar. Bom. O tal L? Não, você tem que expressar tal L em função dessas coisas. Você não precisa calcular ele. Você diz, olha, tal L é isso aqui. Já tem K1, K2, K1, tudo. Mas você tem que dizer quem é tal 1 e tal 2. Sim, mas como é que você vai chegar aqui? Sim, mas qual o valor dele? É isso, tem que chegar naquela expressão ali. Quer dizer, eu vou considerar muita coisa, né? Mas você tinha que explicitar isso aqui, ó. Tem que explicitar isso aí. Hein? Não sei. Aí vou ver como ponderar isso. Bom, mas não ia exigir isso na prova, mas eu vou colocar agora esses números aqui para ver se dá certo. Então repare, ó. A função em relação à variável que eu quero, tá vendo? Eu tô aqui eu já sei, né? Porque eu peguei dessa planta, inclusive. A perturbação aconteceu nessa variável aqui, vazão de alimentação. Aqui, ó. Tá em estado estacionário, bonitinho. Vou perturbar aqui. Né? E depois, quando ela atingir um novo estacionário, vou retirar. Vou retirar a perturbação. E aí, atingi o estacionário. Parei. Aqui, ó. Essa curva aí, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Foi, voltou, foi. Essa curva aí. A menos de erro de conta, que eu não vou considerar na prova, desde que os sinais estejam certos também, porque tem que verificar os sinais, né? Os sinais têm que estar coerentes, né? Porque não é erro de conta que eu quis dizer. É porque é subjetivo, e aí o gráfico está ruim, não tem dado. Então, você deveria ter mais cuidado, ter mais tempo. Tudo bem, não vou relevar isso.
Mas vou botar aqui a função transferência. Eu vou pegar esse bloquinho aqui para facilitar a vida e colocar aqui. Colocar aqui. Então, só que eu não vou fazer essas contas todas. Eu já vou botar a historiazinha do somador aqui. Do somador aqui. Botão da direita. Você arrasta. É. Então aqui vem. Vamos dizendo, quem é K1? Qual é o valor de K1? 43,3. Qual é o tal associado a ele? Deu quanto? Tal 1 dá quanto? Tal 1 dá o quanto, gente? Dá 2, né? A de baixo. Quanto é que dá K2? Menos 65,3. E o tal dele? 3. Certo? Somei, não é isso? E tem uma resposta aqui. Só que essa resposta aqui está em desvio, não é isso? Vão lembrar disso? Eu tenho que associar aqui o quê? A referência dele. Então, a referência de que variável aqui? Hein? Da saída. Que variável é essa? É a TI 411. Vixe Maria. Vixe Maria. T 411. Qual é a referência? A inicial. Tem que pegar a referência dela inicial. Cadê o gráfico dela? Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Na verdade, desculpe, eu identifiquei nessa segunda perto aqui, não foi? Eu identifiquei a partir daqui, né? Então eu vou usar essa de cá. Ó. Que dá quanto? Eita! Você pode não usar o mouse, não é nisso. Que dá... Puta que pariu. Que dá 54,49. Então aqui é 54,49. Que vou somar com esse rapaz aqui. E depois vou construir um gráfico. Vou construir um gráfico. Com 2 sinais, né? Então, esse aqui só tem 2 canais. Aí tem um canal. Vou botar para baixo para ficar mais bonitinho. Um canal, que é o canal... E esse outro canal, que ele vai pegar a informação da temperatura. Tá ligado aqui que eu estou fazendo? Estão entendendo aqui o que eu estou fazendo?
Respondam. Vocês podem responder, por favor? Ah, obrigado. Rapaz, professor, não todos, mas alguns, entre os quais eu me incluo, é igual o Silvio Santos. Gosta que a plateia se manifeste. Bom, falta só colocar o que aqui? A entrada, né? Qual é o sinal de entrada? Quem é? Hein? O sinal de entrada é a vazão, né? Essa perturbação aqui, ó. Então, puxar ela aqui. Puxar ela aqui. Sinal de vazão. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui. Pronto. Certo? E aqui é a referência do sinal de vazão. Qual é o tag dele? É o F401. F401. Referência. E o sinal é quanto? Eu estou pegando o segundo degrau, né? É 1,65 então. Então, tirei o desvio. Ok. Tá? Então vamos começar. Se tudo estiver certo, a gente vai ver o gráfico aqui rodando. Ah, bem lembrado. Ah, desculpe. Tempo morto. O tempo morto é o seguinte. O tempo morto eu acrescentei artificialmente. Essa curva não tem tempo morto, essa resposta aí. Eu só coloquei para ficar mais interessante. Porque a curva não tem. O valor experimental não teria tempo morto. Aí, se eu botar aí, vai ficar defasado. Então, rodei. E agora eu vou perturbar. Um ponto 1. E agora eu vou tirar. E agora vamos ver. O que aconteceu? E aí? Agora explica esse gráfico aí.
O experimental é o amarelo. E o rosa é o que a gente identificou. Aumentar o quê? Aqui, né? Dá um zoom aqui, né? Tem um problema aqui. Mas engraçado que a curva não pegou, né? Quer dizer, desculpe, é ao contrário. O rosa é o experimental e o amarelo é o identificado. Ele pegou bem, exceto essa variação, né? Eu coloquei a referência errada no amarelo, né? Tinha que colocar cá em cima, né? Para poder ela vir aqui. Então vamos botar a referência, vamos mudar a referência. A referência seria qual? 1.5 e 57.8. Vamos ver se melhora. E vamos lá, executar. Esperar atingir o estacionário. Atingiu. Perturbar. Atingiu o estacionário. Retirar a perturbação. E ver se atingiu o estacionário novamente. Tá bom. Vamos ver agora. Novamente não pegou. Ele pegou bem a curva, exceto a resposta inversa. Tá? O que vocês acham que pode estar acontecendo aqui? Hein? São muito parecidas com o de tempo, né? É um problema de ganho ou de constante de tempo? Olha aqui. Eu também acho, porque o ganho ele está pegando direitinho, né? Qual que eu vou mudar? Eu vou aumentar, vou diminuir qual? Hein? Mas, tudo bem, mas repare que o ganho em si parece que tá bom. Não vou mexer no ganho. Vou mexer uma coisa de cada vez, né? Vou mexer duas coisas de cada vez. Senão eu vou ficar louco. Por que aumentar o tempo segundo? Eu também acho isso. O segundo está muito rápido e ele está dominando. Eu tenho que deixar o primeiro, que tem o ganho contrário do ganho do processo. O ganho do processo é negativo, não é isso? O ganho do processo é negativo, como é o K2 negativo. Então, quem vai dar a resposta inversa é o K1. Então, eu tenho que fazer com que a resposta 2 não entre. Então, eu vou aumentar o tal 2. Vou aumentar o tal 2 para ver se resolve. Devido à rapidez que a gente fez, a falta de cuidado, de tempo para poder, vou aumentar aqui, vou botar aqui um valor maior na constante de tempo. Vou aumentar de 3 para 10. E vamos reproduzir. Olhe.
Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tá grande demais. Então eu fui pro outro extremo. Não é 3, mas ele já deu a resposta inversa, tá vendo? Mas não é 3 nem 10. 6. 10 mais 3 são 13. E por 2 não, mas 10 menos 3 são 7. 7 por 10 é 3,5. 3 mais 3,5, 6, tá certo. É picuda. E aí começa tudo de novo. E olha, gente, não é problema de referência, tá? Quer ver? Eu vou botar a referência anterior que estava aqui. Qual era que você lembra que o valor que estava aqui antes? R$54,5, né? Que é essa daqui, ó. 54,5. Não, é... Ela... Hein? Ah, tanto faz. Aí, ó. E agora? O que vocês acham agora? Repara que já ficou com amplitude parecida, né? Tá? Então, não é nem 3, não é 10, botei 6. Provavelmente, se eu botar maior do que menor que 6, o que, é que vai acontecer? Ele vai, essa curva amarela vai ficar mais para cá, mas ela vai ficar com amplitude menor. Aí eu teria que negociar com tal um, talvez, com ganho, talvez, de um de outro aí. Mas a ideia é ter uma noção do que está acontecendo. E aí já deu. Tá? Depois a gente vai ver, na aula de hoje ainda, que a gente pode aperfeiçoar isso usando um método numérico. Mas eu preciso de uma estimativa inicial. Aqui já é uma boa estimativa inicial. Tá? Agora, e esse início de curva aqui, o que está acontecendo? Porque a curva estava aqui, ó, desceu, depois subiu, veio para cá. Por que isso? O que está causando essa variação inicial brusca aqui? Você está pensando, ou está jogando esse negócio aqui? Não deixa esse negócio para cá. Não, não tô jogando não. Então eu vou jogar, me dá. O que você acha que estão causando essa perturbação inicial aqui, ó? As referências. O que a referência causa é isso aqui, porque eu estou saindo do estado estacionário aqui, mas a função de transferência está enxergando outro estado estacionário. Isso, exatamente. Está como se fosse uma perturbação inicial, aí ele atinge o estacionário e depois, ó. Tá? Inclusive, se o processo for, não é o caso, ele é fracamente não linear, mas se ele for fortemente não linear, o que acontece é o seguinte: você vai escolher uma referência. Aí, se uma referência, ele identifica legalzinho. Como aqui eu tenho um outro estado estacionário, se eu der uma perturbação aqui e ele for fortemente não linear, a curva começa a ficar defasada. O comportamento segue qualitativamente, ele segue a tendência, mas dá um offset final aqui. Por quê?
Porque a referência agora deveria ser outra. Eu saí de um estacionário e fui para outro estacionário. Se é não linear, ele deveria pegar outra referência. Mas se eu pegar essa segunda referência, o que acontece para a curva inicial? Então, quando o problema é não linear, quando você escolhe uma referência, ela fica boa numa região, ruim na outra, ou fica média nas duas. Não tem muito o que fazer. A não ser que você use ou um modelo não linear, que nós não vamos ver aqui em sala de aula, ou você use duas funções de transferência, uma para a região, outra para outra. Também pode ser. Mas você vai usar qual função de transferência? Isso. Não depende. Depende de quê? Você vai identificar um modelo, aí você pega uma função de transferência para aqui, que deu boa, e pega uma outra. Qual das duas você vai usar? Mas você tem duas, uma boa para uma região, uma boa para outra região. Hein? Para usar as duas, como é que eu vou saber qual usar em que momento? É uma estratégia essa. Usar as duas. A depender da faixa de operação. Por exemplo, se eu tiver nessa faixa operacional, eu uso uma. Se eu tiver nessa, eu uso a outra. E na transição? Aí você tem que propor uma transição. Você começa a sofisticar o sistema de controle. Você pode automatizar, mas se você automatizar, você vai dar uma pancada, né? Não, você tem que propor uma transição. E é uma estratégia mais sofisticada. Ou, outra alternativa. Eu quero trabalhar com uma função de transferência só. Qual a alternativa? Qual que eu escolho? Alguém quer água? Alguém quer fruta? Uma cachaça? Hein? Se eu só tiver... Eu tenho que escolher uma função de transferência. Para aqui eu identifiquei uma com ganho 5, para cá eu identifiquei uma com ganho 3. Uma é quase o dobro do outro. Qual usar? Uma média? A média significa não vai dar bom nenhum nem no outro. Eu quero usar uma que fique boa em uma região. Em qual região? Qual a região que eu quero operar? Mas se eu operar em uma região boa, se eu usar essa função de transferência para aqui, quando eu operar na de cá vai estar ruim. A sintonia que eu fizer para cá vai estar boa para essa região, usando essa função de transferência. E para cá vai estar ruim. Qual é a região de trabalho que eu escolho? Hein? Um critério é esse, a que for mais frequente. Então, você vai operar um processo que produz o grade A sob certas condições operacionais. Eu vou sintonizar meu controlador porque aquele grade A é 70% da minha produção. E os outros 30%? Ou eu faço um novo projeto de sistema de controle com uma nova sintonia, uma nova estrutura de controle às vezes, e eu chaveio, mudo de um para o outro, que não é simples esse chaveamento, vai demorar um certo tempo, vai ter que reconfigurar alguma coisa, posso até automatizar, mas também não é simples isso. Ou eu escolho uma predominante e vou pagar o ônus de naqueles 30% não estar trabalhando com bom desempenho. Um critério é esse. Tempo de processamento naquela condição. Outro critério. Para escolher qual é a região que eu trabalho. O que tiver maior custo. É. Maior. Se eu tenho maior custo aqui do que aqui, eu vou querer um desempenho melhor cá. Pode não ser a que mais produzo, mas é que tem o maior custo. É outro critério. Não pode ser nenhum de tempo, nem de custo. Bora? Hein? Produção tem a ver com tempo, né? Com segurança. Eu estou operando aqui com temperatura muito alta, aqui com temperatura mais baixa. Temperatura mais alta,
significa maior problema se tiver um descontrole. Então, eu vou largar de mão o custo, vou largar de mão a produção e vou pular da segurança. Eu vou sintonizar, eu vou projetar um sistema de controle para que trabalhe melhor em condições mais inseguras, a custo do desempenho nas condições normais de operação. Qual dos três eu adoto? Depende do seu problema, depende do seu chefe, depende da sua planta, certo? Depende de um monte de coisa. Mas tem que haver um critério de decisão, tá? Não é qualquer função de transferência, vocês vão ver, não é qualquer sintonia. Cada sintonia atende a um objetivo. Cada estrutura de controle, cada projeto de sistema de controle atende a um objetivo. Lembra na aula inicial quando a gente falou objetivos? Então aquilo lá. Ok. Então, a primeira questão foi resolvida. Agora não, porque isso não faz parte da prova. Não, na hora da prova não foi resolvido. A prova terminou ali, ó. A prova terminou há 30 minutos atrás. Deixa eu só voltar para a referência mais legal. Que é 1.5. E quanto? 57.8, né? Tá certo, é isso mesmo. Pronto. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Vamos ver quanto tempo a gente resolve a segunda questão. Até agora só foi meia hora. De 2 horas nós usamos 20 minutos, aliás, para fazer a primeira questão. Vamos lá. Um sistema de compressão é formado por um compressor e um vaso de amortecimento na pressão de descarga do compressor, figura 2.1. Figura 2.1, está aqui a figura. Quem é isso? É o vaso de amortecimento. Não botei nem o compressor para não complicar a vida, porque se eu boto o compressor, vou modelar o compressor, vou modelar... Não, só botei o vaso, para não... Mas depois você me diz, ei, cara, agora de complicar. Se você botasse primeira ordem com o tempo morto, eu fazia a primeira questão e fechava a prova. Hein? Carrei um ódio de vaso. E se for vaso... Meu rumo na cabeça. E se for vaso de planta? Carrei ódio, tô falando que se eu ver o meu rumo na cabeça. Quando ela viu um vaso de chão, ela queria fazer o balanço de massa. Bom, obtenha, a partir de balanço fenomenológico, balão de massa, energia, momento, o que for necessário, a ou as funções de transferência entre a pressão do vaso, que é aqui eu especifico, que é a variável que eu quero de saída, e a ou as variáveis de entrada do vaso. Vocês vão ter que identificar quem são as variáveis de entrada aqui, quem são as perturbações do meu sistema. E também peço para desenhar o diagrama de blocos. Muito bem. Considere, já estou dizendo para você tomar essas hipóteses. Outras, se quiser, e for coerente, mas essas pelo menos. Gás ideal, sistema isotérmico, a composição do gás é constante, quer dizer, não muda a composição do gás. As vazões volumétricas nos pontos 1 e 2 são conhecidas, mas variam no tempo. Ou seja, eu conheço a vazão em 1 volumétrico e as vazões em 2 volumétricos. O que significa dizer que eu conheço as vazões volumétricas em 1 e 2? A densidade não é constante. Não. Por que a densidade não é constante? Porque depende da pressão e da temperatura. A temperatura e da composição. A temperatura e composição são, mas a pressão não é. Para essa questão, o que se quer dizer quando eu digo que a vazão em 1 é conhecida
e varia com o tempo, e a vazão de 2 é conhecida e varia com o tempo. Que são variáveis de entrada do meu sistema. Então, o fato de eu dizer que elas variam no tempo e dizer que eu conheço elas, se eu conheço elas, eu admito que eu sei elas, que elas estão perturbando o meu meio. A pressão da descarga do compressor no ponto 1, quer dizer, o compressor está aqui, está mandando gás para cá, é conhecida, mas também varia no tempo. O que isso quer dizer do ponto de vista da solução do nosso problema? Também é variável de entrada. Se não tivesse dito isso, ó, que a vazão no ponto 2 é conhecida, o que é que isso implicaria na solução do nosso problema? Por que é que eu coloquei? Coloquei para simplificar, vocês vão ver. Fica com essa pergunta aí, depois a gente responde ela. Bom, compreendida aí a questão, vamos agora resolver ela. Agora resolver ela. Segunda questão. Quem é que eu quero conhecer? Quem são minha variável de saída? A pressão no vaso. Tá? Quem são as variáveis de entrada? Quem são? Hein? Pressão na alimentação do vaso. Vazão volumétrica na alimentação. Vazão volumétrica na descarga do vaso. E a pressão na descarga do vaso? Isso. Repare, a pressão aqui, pode dizer que praticamente é a pressão do vaso. Tudo bem, tem uma perda de carga aqui, essa válvula aqui só para dizer que eu posso fechar, mas ela devia estar totalmente aberta. Então, por hipótese, posso acrescentar essa hipótese, que P de T2 é igual a P de T. Hein? O quê? Certo? Mas repare que se eu já sei isso, já dá para responder a letra B. Não, para completar, mas já dá para responder pelo menos o jeitão dele. Então vamos para a letra B. Como é que seria a letra B? G1, G2, mas podia ser melhorzinho, né? GP, P1, GP, F1, GP, F2, e depois eu faço o que com elas? Somo. E sai o que aqui? Pronto. Falta descobrir só que essas três funções aqui. Desenhar isso já é alguma coisa. Não. Não, porque tem que encontrar quem é GPP1, GPF1 e GPF2. Mas é alguma coisa. Sei lá, uns 1%? Não. Não, um pouco mais. Um pouco mais, 2%. Não sei, não vou ver os pesos ainda. Mas é alguma coisa. Você já está entendendo o que está acontecendo. Sim.
Tá bom, vamos 6, mas a prova vale 20. Né? E aí, como foi na prova? Tirei 10. Porra, tirou 10, mas valia quanto? 100. Bom, agora tem que preencher esses bichos aí. E eu dei uma dica pra preencher. Qual foi a dica que eu dei? Não. Foi uma dica que tá na... Uma dica muito importante. Hein? Não. Aqui, ó. Eu tenho que fazer os balanços, senão não tenho noção do que está acontecendo. Qual o balanço que eu começo? Hein? O quê? Que começa o balanço? Pois é. Qual o balanço que eu começo? Molar? De energia, de momento, de massa? De massa, rapaz. Sempre começa pelo de massa, global. Para ver o que está acontecendo. Hein? Não sei, olha. Uma coisa que muitos têm que aprender. Vocês têm que gastar papel. Rascunho. Certo? Tem que escrever. Não sabe o problema, começa a escrever, começa a desenhar, começa a reescrever o problema com suas letras, começa... Pô, vou fazer um balão de massa aqui, vou ver o que é que dá. Depois eu faço de energia se for necessário, de momento, sei lá o quê. Vamos balão de massa. Global. Vamos lá. Diga aí, balão de massa global. Como é que eu escrevo, Matheus? dm de t dt é igual a quem? A massa que entra menos a massa que sai. Como é global, reação química não aparece. Mesmo que tivesse reação química, que nem tem, mas é global, não entra, mano. Não é molar. O balanço molar para o componente que entraria. Porra, mas isso não resolveu o meu problema, porque eu quero relacionar isso com quem? Com essas variáveis, ó. Ah, como é que eu relaciono massa com pressão? Faltou esse detalhe. Não. Está escrito aqui, ó. Outra dica aqui, ó. Qual é a outra dica? Meu dedo vai para onde? Gás ideal. Segundo grau. Gás ideal. Qual é a lei dos gases ideais? PV é o quê, puta? Só que a puta aí depende do tempo. O V depende do tempo? Não. O N depende do tempo? Depende da massa. O R depende do tempo? Não, porque E o T? não, porque você Tá? Eu podia ter feito pior, viu? Podia ter dito, olha, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, aí ela é diferente em cada instante, em cada posição, mas o sistema não é mais isotérmico, porque ele tem temperaturas diferentes. Mas olha como eu sou bonzinho. Você é mineira, é? Ah, sua mãe é. Você sabe o que significa nó? Não? Não. É, nó, mas o nó do mineiro não é isso, não. O mineiro fala tudo diminutivo, né? Carrinho. É. Menininho, não fala menininho. Então, nó é a abreviatura de Nossa Senhora de Aparecida. É. A gente fala nossa, né? Nossa é Nossa Senhora de Aparecida. Só que o mineiro é bem preguiçoso, né? Bom,
Sim, gente, mas eu não quero número de moles, eu quero massa. O que é número de moles? Massa sobre quem? Massa molecular. Que eu disse o quê? Que a composição do gás é constante. É constante. Como ela é constante, não muda. Mas ela existe. Então, juntando essas duas coisas, a gente chega a conclusão que é M de T? MDT é igual a massa molecular vezes o volume, vezes a pressão que varia Tá? Pronto, já resolvi um pedaço da história aqui, que eu vou substituir isso aqui e aqui. Falta esses dois pedaços, que eu tenho que relacionar isso com quem? Com que variáveis? Com essas coisas aqui, ó. Eu tenho que relacionar com isso aqui. E aí, sugestões? M I, vazão mássica no ponto I é igual a quem? A ρ I de T vezes F I de T. Concorda ou sem corda? Faz análise dimensional. Vazão mássica é densidade vezes vazão volumétrica. Mas não resolve, porque apareceu uma variável a mais aí. Ah, de novo. Né? Vamos lá, vamos relacionar agora ρI com essa expressão aqui. Quem é ρI? Quem é ρ, melhor dizendo? É massa? Não, massa sobre volume. Quem é massa? Acabou, está aqui. Portanto, que expressão é essa? Vezes a pressão. I. Perfeito. É VI aqui. Não entendi. Não, a pressão não é constante, não. Você deveria colocar um volume variando aí, sei lá o que. Acho que foi isso que me confundiu na laboratório. Não, mas aqui tem... Só teria como calcular a densidade. Não. Desculpe, não é por aqui não. Você está certo, não é por aqui não. É parecido com isso aqui. Bom, deixa isso aqui. Como é que resolve agora esse problema? Da seguinte maneira. Ora, mas eu não quero... eu quero evasão mássica, certo? Então, como é que eu posso resolver isso? Usando essa expressão aqui. Usando essa expressão aqui. Como é que eu transformo isso aqui para F de T? Não, isso aqui é vazão volumétrica, não é? Não, isso aqui é volume. Mas aqui eu tenho vazão volumétrica. Como é que eu faço aqui para fazer essa conversão? Sim, diga aí.
multiplica e divide pelo tempo. Ou seja, eu tenho isso, né? Ó. Certo? Mas eu quero isso. Como é que eu relaciono isso com isso? Divide pelo tempo. Se eu dividir pelo tempo, como é que fica isso aqui? Que é igual a quem? Sim, então, existe uma relação dessas coisas. Eu só falta descobrir quem é o Rho. E quem vai ser o Rho? Não é? Ah, eu posso escrever em Rho ou posso escrever isso. E aí eu tenho as relações em relação à pressão, temperatura, etc. Tinha, mas ele achou ruim porque eu botei o I e tirei. Tá? Quem é a massa específica? É massa sobre volume. Se eu digo que é gás ideal, ele obedece gás ideal. Não importa se o sistema é aberto ou fechado, não importa se eu estou com um fluxo ou estou num ambiente parado. A massa específica continua sendo aquilo. Se eu pegar a massa molecular do gás, multiplicar pela pressão e dividir por RT, eu vou ter a massa específica. Essa equação de estado, ela vale, seja um fluxo, seja sem fluxo. Então, vale do mesmo jeito. Tá? Então, a questão toda é pegar isso aqui, substituir, e agora eu vou ter o quê? Esse volume aqui é volume do vaso. Tá? O ROI, quem vai ser ROI? Aí eu boto o izinho aqui, ó. Ó. MM eu disse que é constante, T é constante. Se não fosse, aí teria um T1 aqui e um T2K. Tá? P1 de T vezes quem? F1 menos quem? P2 de T, F2 de T. Tá? Cortei, né? Porque é o mesmo, né? O que mais eu posso simplificar aqui? Não, tem mais uma coisa. Isso aqui é P de T. Hein? Depois de linearizar. Não vou ainda passar. Tá? E agora, o que é que me resta fazer? Linearizar. Tá? Linearizar, que expressão? As duas praticamente iguais. É o produto PF.
Então, vou botar um índice aqui só para poder facilitar a nossa vida. Vamos lá. Lineariza isso aqui. Vai ser aproximadamente igual a quem? P. Isso em relação a P, qual é a derivada? Acabou. Ah, o outro, né? Pronto. Simples assim. Não, a pressão naquele ponto. Ou a pressão na alimentação, ou a pressão na descarga. Tá? Substitua agora lá em cima na equação, fica o quê? V dP dt igual a quem? Hum? Certo? Concorda ou você concorda? Agora que faço o quê? Aplico o estacionário. Isso fica igual a quem? Isso aqui é a equação A. Essa aqui é a equação B. Eu não vou precisar mais disso. Eu... E aí, quando eu fizer A menos B, o que é que eu vou ter? V, D de P, desvio T, dt igual. Isso. Tá? E agora aplica a transformar Laplace. Vou chegar em quê? Mais zero, por que mais zero? Porque eu aplico no estacionário inicial, blá, blá, blá. Ok?
que eu já escolhi. Vai dar o que isso aqui? Se eu pegar esse termo aqui, jogar para cá, bota alguma coisa em evidência, vai dar o quê? Vou botar aqui em evidência. Bota o PDS em evidência. Vai ficar VS mais um não. Igual a quem? Igual a esses três aqui, né? Menos, né? Menos, né? Menos, né? Menos quem? Menos esse termo aqui, né? Pronto. Já posso obter sua transferência. Só para ficar mais bonitinho, vou botar em evidência quem aqui? Divido por quem aqui? Por esse treco aqui, né? Bom, se eu divido aqui, também tem dividido lá de cá. E aí, o que é que eu obtenho? O que é que eu obtenho? Quem vai ser G de P com P1? Vai ser quem? P com P1. F Ref1 dividido F2 sobre não, só peguei a função de transferência. Quem vai ser G de P com F1? E finalmente G P com F2 menos pronto. Tá aqui nas três funções de transferência, aquelas três que apareciam aqui, tá terminado o problema. Aqui, ó, a solução da minha prova, troca Certo? Faz unidade dimensional para ver se está certo. V sobre F da unidade de quê? De tempo. Correto. Tá? Isso aqui tem que ter unidade de quê? O ganho, desculpe. Adimensional. Por que adimensional? Sim, mas está certo ser adimensional? Por quê? Porque é pressão com pressão. Como eu não vou trabalhar, eu não vou ser maluco de botar pressão em bar e sair com pressão em PSI, né? Vou usar a mesma pressão, adimensional. Aqui, será que está certo? O ganho? Tá, por quê? Porque esse aqui vai entrar naquele que entra com um sinal de entrada vazão. Quando multiplica aqui vai dar pressão, perfeito. Aqui é a mesma coisa. O fato dos sinais também é bom verificar. P com P1, tá certo ser positivo o sinal?
Tá? Quando a pressão da alimentação aumenta, qual é a tendência da pressão dentro do vaso? Aumentar. A pressão no vaso com a vazão de alimentação. Isso é positivo. Faz sentido? Faz. Se aumenta a vazão de alimentação, mesmo a pressão constante, estou botando mais massa para dentro do sistema. Mais massa para dentro do sistema, se nada mudar, a pressão tem que aumentar. E na descarga, negativo. Faz sentido? Faz. Se eu retiro mais massa do sistema, mantendo a massa constante, a pressão tem que diminuir. Então, aparentemente está tudo certo, está resolvido um problema. Tá? Quanto tempo para resolver? Com toda a discussão, meia hora. 35 minutos para ser mais exato. Não, repare. Eu dobrei o tempo em relação ao que a gente resolveu aqui de maneira lenta.